Boa noite a todos, graça e paz. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Elcio, eu sou casado com a Simone, vou pedir para ela ficar de pé. Simone é minha companheira de jornada, estamos juntos há 11 anos e temos a nossa filha chamada Rafaela, que agora está lá no Ministério Infantil. Quem aqui trabalha com crianças de 9 anos, possivelmente já conheça a Rafaela. A Rafaela é espoleta, irmãos. A Rafaela é participativa. E se você dá aula nessa faixa de idade de 9 anos, certamente você vai lembrar dela, tá bom? Eu estudei na Faculdade Teológica Batista do Grande ABC. Cheguei na faculdade em 2009, depois de ter me convertido aqui em Boas Novas. A minha vida eclesiástica começa aqui nessa igreja. Eu sou fruto do trabalho dessa igreja. Então, em 2006, depois de uma pregação do pastor Wagner, lá no Espaço Alternativo, eu me converti a Jesus. 3 anos depois, eu estava na Faculdade Teológica do Grande ABC. 7 anos depois, estava me formando. Em 2013, faltando apenas 1 ano para a minha formatura, eu recebi o convite de um pastor contemporâneo da Teológica do ABC. Ele é pastor da Igreja Batista em Cardoso Franco, uma igreja que começa como congregação e ela se transforma em igreja depois de 3 anos em um terreno doado por Boas Novas. Então, eu e minha família saímos daqui de Boas Novas no ano de 2013, aproximadamente, e ficamos em Cardoso Franco, então, 2 anos. Lá ajudamos a montar o Ministério Infantil, Ministério de Jovens e Adolescentes, e depois desse tempo nós somos convidados a sair de lá e agora, então, trabalhar no Ministério de Nova Aliança, pastor Luiz Haroldo, na Vila Formosa. 1 ano e 7 meses depois, saímos de lá e fomos trabalhar na Pibiva. É uma jornada, irmãos. Trabalhar no ministério não é fácil e a família vai nos acompanhando. Então, depois de 1 ano e 7 meses na Pibiva, passamos um pouquinho de tempo aqui em São Caetano, na Igreja Batista Ucraniana, onde o pastor João Carlos, irmão da Marta, cunhado do pastor Wagner, e lá nós permanecemos por pouco tempo. E estivemos, então, na Vila Gerte, e da Vila Gerte viemos em um culto domingo, em outubro do ano passado, e já estávamos há 5 anos longe dos irmãos e da igreja com muita saudade. E aí a gente encontrou o pastor Wagner no final do culto. E aí, numa conversa rápida, entendemos da parte de Deus que era tempo de voltar. Então, nós estamos na igreja agora, irmãos, há 8 meses. E tem sido uma bênção de Deus para a minha família esse lugar. Como é bom voltar para casa. Como foi bom ser recebido por vocês. Algumas pessoas nos conhecem, porque estivemos na igreja durante 7 anos e meio, e depois 5 anos ausentes e agora de volta. Convidado pelo pastor Adalberico, então, fomos chamados, os pastores membros, para participar desse culto de quarta-feira, da Quarta Viva, para falar sobre os 7 pecados capitais. E eu recebi o convite com muita alegria. E hoje coube a mim ministrar para os irmãos a partir do tema da avareza. E como a Samira já muito, com propriedade disse, e o pastor Alípio também, quem de nós é avarento? Eu sei que você não vai levantar a mão, você não vai fazer isso. Talvez você olhe para o lado, talvez o meu vizinho seja avarento, mas eu não. Talvez as pessoas que convivam comigo sejam avarenta, mas eu não. Será que nós não somos avarentos mesmo? Será que nós confiamos no poder de Deus, nos cuidados de Deus, no dia a dia que nós temos? Será que realmente as coisas da vida não estão em primeiro lugar do que as coisas de Deus? A minha oração é que o Senhor nos leve nesse caminho nessa noite, para que a gente possa aprender com a palavra de Deus que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão provedor, tão amoroso, que nós não precisamos de outra coisa a não ser da companhia dEle, dos cuidados dEle. Mas muitas vezes a nossa vida está corrida demais, e nós temos tomado cuidado com muitas coisas, menos com o nosso relacionamento com Deus. Deixa eu definir para vocês o que é avareza. Bom, avareza é um sentimento ruim do coração humano. O avarento, ele quer reter para ele. Tudo que ele ganha é para ele. Ele tem um coração egoísta. O dicionário diz que o avarento, ele não é uma pessoa que divide, ele é uma pessoa que retém. Ele é uma pessoa que ele não consegue compartilhar com outros aquilo que ele tem. Parece uma coisa boba, irmãos, quando a gente fala assim, aquela pessoa é mão de vaca, aquela pessoa não sabe dividir.
Mas quando nós olhamos para o reino e para o trabalho no reino de Deus, ser avarento é muito prejudicial para a sequência, para o progresso do Evangelho de Cristo. Porque um avarento não consegue enxergar o propósito de Deus. O sustento dele não vem do Senhor. E ele não considera a obra do Senhor um sustento. Então ele retém tudo que ele tem e não consegue ajudar naquilo que Deus coloca no coração dele. O avarento é uma pessoa totalmente individualista. Eu quero levar você a pensar se você é um avarento ou não. Então eu quero te dar um exemplo agora. Eu quero colocar você em uma situação e quero ver se você consegue se identificar nela. Tá bom? Antes de ler o texto bíblico. Imagina que você então recebeu um convite. Vai ter uma confraternização, tá bom? E você foi convidado para ir então numa pizzaria, numa churrascaria, seja lá onde for. Na pizza comunitária do teu prédio, né? Seja lá onde for. Então lá vão ter 30 pessoas, tá bom? E aí então as pessoas estão se confraternizando, se encontrando, alguns estão se revendo. E então começam a chegar os pedidos, e aí vão chegar pizzas, lanches, refrigerantes, sucos. Quando você começa a olhar para aquela mesa e para aquelas pessoas, alguém tem a grande ideia de compartilhar todo mundo igual. A conta vai ser dividida entre as pessoas de igual forma. Tá bom? Todo mundo vai pagar igual. Seu coração avarento já está despertando, hein? Imagina que você chegou lá sozinho e tem uma família de 6 pessoas. Tá bom? Minha esposa recentemente teve um encontro do pessoal da faculdade, se formaram há 20 anos atrás e se reencontraram. Imagina que você está lá então e seu vizinho da direita comeu 3, 4 pedaços de pizzas, 2 sucos e você não consegue comer sequer 2 pedaços. O avarento tem 2 condições, irmãos, nessa situação. É um exemplo muito simples, mas é do nosso dia a dia. Porque a avareza não entra no nosso coração de uma vez só, entende? A avareza ela é progressiva, você vai ficando avarento nas pequenas coisas. E quando você vai se dar conta, o inimigo das nossas almas já colocou um sentimento de avareza tão grande no teu coração, que seu coração está endurecido. Você sequer consegue ter compaixão com as pessoas. É muito sério. Muito, muito sério. É um pecado seríssimo. É um pecado que faz com que as pessoas que tenham posses, sejam bem-sucedidas, se neguem a aceitar Jesus. Porque o sustento da vida dela não está em Jesus. Não está em Deus. Está nas suas posses, naquilo que ela possui. E aí, nessa situação, o avarento que está ali junto com os amigos, naquela confraternização tão gostosa, né? É tão bom rever os amigos, não é? Estar ali com amigos, confraternizando, compartilhando, tomando um lanche, mas o avarento não. E nessa situação, ele vai tomar 2 decisões. Primeiro, ou ele vai comer desesperadamente aquilo que o vizinho comeu, porque ele não suporta que alguém tenha mais vantagem do que ele, porque a avareza é isso. É você ser tão individualista ao ponto de você não conseguir suportar alguém ser mais bem-sucedido do que você. Ninguém pode ter mais vantagem do que você. O coração do avarento é assim, ele não consegue entender que o outro, por uma necessidade qualquer, conseguiu algo que ele não conseguiu. Ou ele vai comer desesperadamente aquilo que ele tem à frente dele, ou ele simplesmente vai se fechar, e aquela confraternização para ele agora não tem mais valor nenhum. Infelizmente, o coração do avarento é assim. Parece algo muito simples, mas é assim quando você lança a palavra de Deus para uma pessoa avarenta que não conhece Jesus. Você lança a palavra de Deus, mas ela não quer compartilhar. Ela não quer se desfazer daquilo que ela tem. Ela não quer dividir aquilo que ela tem, aquilo que a vida foi lhe dando. Ela não consegue se desfazer daquilo. E num exemplo tão simples, meus irmãos, nós podemos ver o coração avarento despertando, porque a avareza começa nas simples coisas da vida. Hoje, eu não consigo entender que alguém comeu mais que eu, bebeu mais que eu, ou conseguiu conquistar mais do que eu. Amanhã eu vejo alguém necessitado e não consigo me desfazer daquilo que tenho, porque eu não tenho mais compaixão. Depois de amanhã, minha avareza é tanta, que eu não consigo mais me desfazer daquilo que eu tenho. E aquilo que eu tenho agora é mais importante do que o sustento de Deus. Chega a ser mais importante do que a minha família. Muitas vezes a família está em segundo lugar. É mais importante o carro, a casa, as finanças, a conta no banco. Muitas vezes, eu não sei se você faz isso, mas se você fizer, corrija a rota. A sua avareza é tão grande e o seu senso de domínio mais ainda, que você não consegue começar o seu dia sem olhar a sua conta no banco.
Você não faz, como a Samira falou, você não pede a permissão de Deus para dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É por aqui que eu devo caminhar? É por aqui que eu devo fazer? Você não consegue nem começar o seu dia orando. Você precisa ver as suas posses, os seus bens. O coração avarento, ele é assim. Ele coloca sempre alguma coisa entre ele e Deus, e essa coisa está sempre em primeiro lugar. Talvez um exemplo tão simples como o do restaurante, talvez você nunca tenha pensado nisso. Então, se um dia você for no restaurante e ver alguém no final da conta comendo desesperadamente, identifique ali um coração avarento. Mas a gente tem os ensinamentos de Jesus e que bom que ele tratou esse assunto. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre posses, sobre os cuidados de Deus. O dicionário bíblico diz que a avareza é algo que chega a ser nojento aos olhos de Deus. Deus tem repugnância de um coração avarento. Deus, ele fica com repugnância de um coração que não consegue dividir, porque a minha palavra, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz na palavra de Deus que Deus é amor, e quem não conhece o amor não conhece a Deus. E se eu tenho um coração avarento, o quanto eu conheço de Deus, meus irmãos? O quanto eu conheço desse Deus tão maravilhoso, tão sustentador? O quanto eu tenho dele? Ter bens não é problema nenhum. Não pensem que eu estou dizendo assim, ó, o pastor Elcio disse que eu tenho que me desfazer da minha poupança. Porque gastar imprudentemente também é um erro. Gastar de forma precipitada também é um erro. Mas reter para que você possa ter tranquilidade. Quantas pessoas você conhece que diz assim, eu vou trabalhar bastante, na minha velhice sim, eu vou trabalhar na igreja. Não é assim que as pessoas dizem? Hoje eu não estou podendo trabalhar muito. Eu não posso, sabe por quê? Pastor, eu tenho trabalhado tanto, pastor, mas eu estou juntando riqueza, pastor. Ele não diz assim, mas é como se dissesse. Nas entrelinhas é isso que ele está dizendo para mim, eu vou juntar riquezas, pastor. E quando eu tiver uma boa conta bancária, quando eu tiver muitas posses, aí sim eu vou trabalhar para Deus. Quem disse que Deus quer o teu coração avarento e as tuas riquezas? Deus não quer isso. Deus quer um coração servidor, um coração que serve. Mas vamos falar de avareza diante da palavra de Deus. Jesus vai tratar isso. O problema, como eu disse, não é você ter uma boa poupança. Não. O problema não é você ter 2, 3 carros. Não. É problema você ter 2, 3 imóveis? Não, de maneira nenhuma. É problema você ter coisas e bens? Não, porque afinal de contas você serve a um Deus que te dá tudo aquilo que você precisa, Ele te abençoa, mas segundo um coração que busca Ele. Um coração que busca a presença de Deus e relacionamento com Deus. O problema não é ter aquilo que eu tenho, o problema é o quanto aquilo que eu tenho tem do meu coração. E isso é uma diferença enorme, porque quando eu começo a me importar mais com coisas do que com Deus, do que com pessoas, o avarento, ele está sempre pensando nas coisas, em segundo plano ele vai pensar em pessoas. E como eu tenho tido exemplos, irmãos, de conversar com pessoas e entender que a pessoa cuida mais do carro, como eu já disse, do que cuida da sua própria família. Ele se declara um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, que depende do Senhor, que precisa dos cuidados de Deus. Tira o carro dele. Já viu aquele caso assim, você está andando na rua, aí está escrito assim, propriedade de Deus? Um dia eu queria fazer um teste. Parar essa pessoa, pegar uma pessoa de rua, debilitar e dizer assim, eu preciso do teu carro. Se ele é propriedade de Deus, eu preciso levar essa pessoa à igreja. Eu preciso que ela passe por um aconselhamento pastoral, que ela tenha um atendimento espiritual. Se é propriedade de Deus, me dê a chave do carro. Vocês acham mesmo que essa pessoa vai dar o carro para mim? De verdade. Será que essa pessoa tem tanto desprendimento assim? Porque nós temos, né, irmãos? Eu estou falando para vocês, mas tudo bem. Eu sei que o nosso coração é totalmente desprendido. Assim, a gente não tem nada com as coisas, com dinheiro. Eu sei, Deus é o nosso sustentador. Mas está sim de gente que no domingo está adorando a Deus, o Senhor, que Gênesis diz que fez o céu e a terra, quando nada ainda havia forma e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Tem muita gente no domingo seguindo esse Deus, irmãos, mas na segunda-feira está seguindo a conta bancária.
ele só tem paz se não tiver um sinalzinho de menos na frente. E isso é um grande problema para nós que somos crentes em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Deixa eu trazer um texto de Jesus que vai falar exatamente sobre isso. O quanto a avareza ela é corrosiva. E o quanto, muitas vezes, nós nos preocupamos, primeiro com coisas, depois com Deus. Porque, infelizmente, o coração do homem é assim, nós precisamos ter segurança. A gente quer ter segurança para fazer as coisas, né? Lucas capítulo 12, dos versos de 13 a 21. Antes de ler esse texto, eu quero lembrar um texto aos irmãos, não precisa abrir sua Bíblia, eu quero que você fique com esse texto na sua mente. Porque no final eu quero citá-lo de novo. 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10. O texto vai dizer que o começo de toda contenda e confusão é o amor ao dinheiro. Portanto, você pode ter coisas, as coisas não podem ter o teu coração. 1 Timóteo capítulo 6, os versículos 9 e 10 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O começo de toda contenda, de toda confusão, é o amor ao dinheiro. Infelizmente, famílias são totalmente destruídas por causa do dinheiro. Famílias que se amavam, que eram cúmplices, que compartilhavam o amor, a compreensão, a presença, elas se destroem quando o assunto é dinheiro. Eu não sei se você conhece alguém assim. Eu conheço pessoas assim, que na minha infância eram irmãos que se amavam, que se abraçavam, que se beijavam, que frequentavam as suas casas, cada um deles, depois de se casarem. Mas quando os pais morreram e veio a partilha da herança, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro foi tão grande que destruiu o relacionamento dessas pessoas. A avareza é um pecado muito sério. Jesus, ele vai nos ensinar. No Evangelho de Lucas, então, capítulo 12, vai dizer assim, a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Parece estranho. Jesus está ali no meio da multidão, trazendo alguns ensinamentos, e do nada parece que entra um homem dizendo: Jesus, o senhor pode falar com meu irmão para que ele divida comigo a minha herança? E parece que de forma grosseira, Jesus diz assim: quem diz que eu sou juiz, ou sou o mediador entre você e seu irmão? Não parece grosseiro? Na verdade, anteriormente, Jesus está ensinando as coisas concernentes de Deus. Jesus está dizendo assim, versículos antes. Você pode ler o capítulo 11 depois em casa, tá? Lição de casa, e depois o começo do 12 até o 13. Ele diz assim no 12, vocês não precisam ter medo daquele que mata o corpo, e depois não tem poder para fazer mais nada. Vocês precisam ter medo daquele que mata o corpo, e tem poder para lançar a alma no inferno. Vocês não precisam ter preocupações, como no meu caso, que é mais fácil ainda, porque todos os cabelos da sua cabeça estão contados. Ele está trazendo ensinamentos a respeito de Deus, ele está falando do reino, ele não está falando das coisas terrenas. E aquele homem subitamente interrompe Jesus e diz: Senhor, mestre, sabe por que ele faz isso?
Vocês lembram, em Marcos capítulo 12, versículo 13 adiante, quando Jesus, ele está ali passando por alguns lugares, vem alguns fariseus dizendo assim: mestre, tu que não julgas de acordo com a imagem dos homens, tu que não é influenciado por ninguém, tu que em amor ensinas o caminho de Deus, mestre, é justo pagar tributo a César? Olha um coração aí endurecido, olha um coração avarento. Aqueles homens passaram a vida pagando tributo, e quando viram Jesus, acharam que Jesus ia dizer não precisa mais. Parece que era o alívio do coração deles. Agora eu não pago mais tributo, meu coração avarento pode reter, posso guardar. Jesus está ensinando um pouco antes, dizendo assim: você paga do cominho, da hortelã, mas você não cuida das viúvas. Você faz questão de algumas coisas e coloca impostos pesados, mas vocês mesmos não movem um dedinho sequer para poder colocar isso para andar. Então aquele homem, quando diz: mestre, diga para o meu irmão, eu quero ensinar aos irmãos que assim, os mestres da época falavam a respeito das coisas de Deus, mas também ensinavam coisas corriqueiras do dia a dia. E esse é um assunto corriqueiro. E aquele homem então vê Jesus, pensa na sua influência e diz assim: se eu falar com Jesus, ele vai me ajudar, ele é influente. Ele vai falar com o meu irmão e pelo poder de influência que ele tem, meu irmão vai me conceder metade da herança. Mas aquele homem se enganou, porque Jesus olhou para o coração dele. E Jesus estava ensinando das coisas de Deus. O motivo era justo, mas a causa era justa, mas o motivo não era. Jesus está falando das coisas de Deus, dizendo assim: rapaz, eu não sei onde você estava até agora. Porque era uma multidão, a Bíblia diz assim, tinha uma multidão onde Jesus ensinava. Acho que ele diz assim: rapaz, eu não sei onde você estava, mas eu estava falando das coisas de Deus. Eu não sei se você entendeu que eu disse que Deus é provedor, Deus é criador, Deus é sustentador, que os cabelinhos da tua cabeça estão todos contados por Deus, e você não precisa se preocupar com nada. Agora você me vem falar de coisas da terra. Rapaz, se desprende disso. O que você precisa é de um Deus que cuida. Você não precisa de herança. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não sei como está o teu coração, a tua vida, o teu sentimento, as tuas finanças. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus quer te dizer assim, ó: você não precisa de herança, você não precisa de dinheiro no banco, você não precisa de bens e patrimônio. O que você precisa é de um Deus que esteja ao teu lado e que o teu coração esteja entregue a Ele, para que Ele cuide da sua necessidade. Porque o dinheiro deste mundo, irmãos, ele vai ficar aqui. Jó diz assim: nu, vim para o ventre da minha mãe. Ele recebe uma notícia catastrófica: morreram seus filhos, morreram seu gado, caiu a sua casa, o vento impetuoso bateu na casa e matou todo mundo. Jó disse assim: nu, vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, um coração avarento não consegue fazer isso. Um coração avarento não entende esse princípio. Não entende um princípio de se colocar aos pés de Jesus e dizer assim: eu não preciso disso. Se for da vontade de Deus, Ele vai me dar, porque a Bíblia diz também que antes que eu fale uma palavra e que ela me chegue à língua, o Senhor já conhece todas as minhas necessidades. Está escrito na tua Bíblia, está escrito na minha Bíblia, em Salmos. Procura lá, você vai achar. Está entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Em algum lugar ali está. Mas aquele homem diz assim: ah, Senhor, então fala com meu irmão lá, pede para ele dividir a partilha. Aí Jesus diz para ele: rapaz, eu não sei o que aconteceu com você, não sei qual é o seu problema, mas eu estou ensinando para as pessoas aqui que vocês não precisam se preocupar com as coisas desta vida. Porque aquilo que nós conquistamos aqui, meus irmãos, ficará aqui. Foi dito hoje que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E um pouco antes também diz assim: não junteis tesouro na terra, porque a traça e a ferrugem corroem, porque o ladrão entra, rouba e leva tudo embora. Mas junteis tesouros no céu. Sabe, irmãos, eu penso que muitas vezes a gente corre mesmo atrás do vento, né? É uma necessidade tão grande de conquista. Como eu disse, eu acho saudável ter as coisas e pensar no dia de amanhã. É muito irresponsável viver somente o dia de hoje. Quando a Bíblia diz assim: acalma teu coração, viva somente o dia de hoje, basta cada dia o seu mal, porque Ele trará as suas preocupações. A Bíblia não está dizendo assim: viva relaxadamente hoje, amanhã pouco importa.
Não, a Bíblia não está dizendo isso. E eu não posso ser irresponsável em viver assim. Mas eu também não posso pensar que eu preciso ter riquezas e só isso vai me bastar. Porque o amor ao dinheiro nos afasta do amor de Deus, isso é certo. Isso é certo. Quanto mais eu me colocar a adorar mamon, ou o dinheiro, ou as propriedades, ou aquilo que eu tenho, certamente mais distante de Deus eu vou estar. E a nossa comunhão com Deus é como uma fogueira. Quanto mais longe, mais frio, menos aquece. Quanto mais eu me preocupo com as coisas desta vida, mais eu me esqueço das coisas celestiais. Quanto mais eu busco o que é da terra, menos eu busco o que é dos céus. Quanto mais eu busco e conquisto, se eu não tomar cuidado, mais o meu coração se torna avarento. Quem aqui quer perder alguma coisa? Ninguém. Eu conheço pessoas que... Como é difícil ministrar para quem tem valores, bens e propriedades, né? Como é difícil. Ele não acha que ele precisa de Deus, irmãos. Ele tem dinheiro, ele tem posses, ele tem casa, o seguro dele está naquele lugar. Este homem, Jesus está ensinando, ó, eu não sou seu juiz, seu partidor, eu não sou seu advogado, eu nem sei quem você é. Mas Jesus entende o coração daquele homem e diz assim, o que ele está colocando como segurança para ele, é o patrimônio que ele vai receber aqui. E Jesus aproveita esse ensinamento para dizer assim, no 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus está dando a dica para nós, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, não é aquilo que eu conquisto no mundo que vai me levar à presença de Deus, e há algo por vir ainda, irmãos. Mas o coração de um avarento se desliga de Deus, se prende às coisas da terra, e daqui a pouco essa vida já passou. Por isso Jesus está ensinando, tenha cuidado, não daquele que mata, e depois vai só enterrar o corpo, mas tenha cuidado, adore, ame, se relacione com aquele que vai trazer a morte, porque é dele o dom da vida, mas ele tem poder para te lançar no inferno, ou para te levar para o céu. E então ele vai dizer, não se apegue à avareza, e nem às coisas desse mundo. O 16 diz, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, e olha só, e aí eu não sei se você se enquadra nesse texto, pode ser que sim, pode ser que não. Tinha um homem que tinha uma propriedade muito grande, e ele era extremamente abençoado por Deus, assim como muitas vezes nós somos. Mas aquele homem foi lá, plantou, em vez de dar 100, deu 1000, em vez de dar 500, deu 5.000, Deus o abençoou. E daqui a pouco ele olhou para um celeiro que ele tinha e disse assim, meu Deus, tudo que eu tenho não cabe aqui. Não cabe, o que eu faço agora com tudo isso? E aí aquele homem que era abençoado por Deus pensa assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar tudo, vou construir um maior, vou juntar mais, e quando isso tudo estiver pronto, eu vou dizer para a minha alma, beba, coma, regala-te, porque você já tem o suficiente. Quantas pessoas, irmãos, não estão num culto de quarta-feira, não estão num culto de domingo, porque estão buscando riquezas. É claro que o trabalho nos consome, precisamos trabalhar, ter a nossa responsabilidade. Mas eu penso assim, será que nós temos sabedoria suficiente, coração adorador, para dizer assim, olha, hoje eu não posso, eu tenho um culto, sem medo de perder o emprego, sabendo que Deus é sustentador, Ele vai te manter ali se for a vontade dEle. Aquele homem olha para tudo aquilo e fala, bom, agora que eu tenho tudo, eu já tenho tudo mesmo, agora eu posso descansar, agora eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho tudo para viver até o final da vida. Mas aí o próprio Jesus diz assim, louco. Irmãos, eu oro muito para que Deus não olhe para mim e me chame de louco. Louco, você está trabalhando muito, você tinha que estar se dedicando à obra do Senhor, tendo um relacionamento comigo, tendo tempo de ir à igreja, de se relacionar com os irmãos, de ter comunhão com os irmãos, mas você é louco, você só procura as riquezas deste mundo. E aquele homem então, Jesus vai dizer para ele assim, ó, você é maluco, agora você tem muito, só que nessa noite vão te pedir a tua vida. É hoje que você vai dar conta de tudo que você fez. É hoje, não é amanhã.
Não vai dar tempo de gastar. Por isso eu penso que um coração avarento precisa pensar realmente nesse tema, nesse assunto, e pedir perdão para Deus e tentar retomar o seu relacionamento com Deus, porque eu não sei até quando vai o meu sopro de vida. A Bíblia diz que não houve ninguém que se vestiu melhor que Salomão, que os lírios do campo são mais belos que ele, nunca trabalharam, não tecem nem fiam. A Bíblia diz que Deus cuida de todos os detalhes, mas a Bíblia também diz que a vida é um sopro. É como uma palha, que hoje está lá no campo, e amanhã é lançada no fogo, e aí, passou. Talvez seja tempo, irmãos, de eu e você, e quem você conheça, correr um pouco menos atrás das coisas deste mundo. Talvez entender que Deus te chama para fazer uma obra. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estiver pensando, ou conhecer alguém que está pensando assim, eu vou juntar bens, patrimônio, dinheiro, e aí eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou dedicar tempo integral à obra do Senhor. Você está dizendo para Deus assim, você não é sustentador, o Senhor não me sustenta. Você está dizendo para Deus, o Senhor não tem poder sobre a minha vida. Você está dizendo para Deus, eu não sou o teu adorador, eu não confio na tua palavra. Porque enquanto eu estiver querendo juntar riqueza para trabalhar no reino, Deus está dizendo assim, não preciso do teu dinheiro, nunca vou precisar e jamais vou te chamar, porque o que eu quero de você é um coração sincero. Ele nunca vai nos chamar por aquilo que nós temos como patrimônio. Ele pode nos chamar pelos dons que Ele nos dá, pelas habilidades que eu tenho. Agora, por aquilo que eu tenho, Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Eu preciso me desprender. Eu preciso deixar de cultuar aquilo que para mim virou um ídolo, porque para algumas pessoas o dinheiro é ídolo. É outro Deus. E às vezes um Deus maior ainda que o nosso Deus. A Rafaela canta assim, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão. Irmãos, eu queria ser como ela todos os dias da minha vida e cantar isso 24 horas por dia, para não precisar de nada daquilo que eu tenho. E entender que Deus é provedor. E então aquele homem tem a sua vida pedida por Deus. E aí me faz pensar de novo, tudo aquilo que ele juntou, Jesus pergunta assim, e agora? Você vai dar conta da tua vida, sua vida chegou ao fim, olha, eu estou te avisando, viu? A partir de amanhã não estarás mais aqui. E o que será daquilo tudo que você juntou? Pior, o que será da tua alma no dia do julgamento? Porque você só se preocupou em juntar coisas deste mundo e não em juntar relacionamento, proximidade com Deus, daquele que pode salvar a alma. E eu quero finalizar, não me estendendo muito, eu quero trazer aqui uma passagem de Alexandre o Grande, né? E eu acho muito interessante, um dia eu li sobre isso e achei muito legal. Porque a gente está sempre apegado a coisas, né? Tem coisas que a gente tem que é o nosso xodozinho, a gente não quer se desfazer daquilo. Não tem problema nenhum, desde que o teu coração não esteja ali. Desde que você não deixe adorar a Deus, se relacionar com Deus por aquilo que você tem. Não há nenhum problema, irmãos. Mas esse homem que era muito rico, ele disse assim, quando eu morrer, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão. E com isso eu quero mostrar que eles não têm poder sobre a vida. A vida ou a morte pertencem a Deus. Por mais competentes que eles sejam, por mais dinheiro que eu tenha, por mais possibilidades que eu tenha, ninguém consegue prolongar a vida de uma pessoa, a não ser que seja Deus. Segunda coisa que ele pediu, eu quero que quando estiver passando o meu cortejo, todos os meus bens, todas as minhas riquezas sejam jogadas pelo caminho. Porque eu quero mostrar para as pessoas, elas precisam aprender, que tudo aquilo que nós conquistamos aqui, vai ficar aqui. Você já viu algum milionário seguir o cortejo dele e a mansão dele ir atrás? O carro esportivo está atrás dele? Acho que não, né? Nessa altura já estão brigando pela herança, já tem um coração avarento querendo alguma coisa. É assim que funciona. Então eu quero que joguem tudo que eu tenho, vai espalhando, para as pessoas saberem que tudo aquilo que eu conquistei, eu não vou levar nada comigo. E nenhum deles vai levar nada com eles. Assim como Jó disse, nu eu vim, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. E por último ele diz assim, eu quero que as minhas mãos vão abanando.
justamente para isso, para dizer que com mãos vazias eu vim, e com mãos vazias eu voltarei. Sabe, irmãos, falar de um coração avarento parece simples, mas incorre em vários fatores, e um deles é que nos afasta do Senhor. A Bíblia diz em Mateus: bem-aventurados os misericordiosos. Essa palavra é linda, porque eles herdarão o reino de Deus. Um coração avarento não pode ser um coração misericordioso, não pode. Tem um texto em Atos capítulo 4 ou 5, acho que é o começo do capítulo 5, que vai relatar a passagem de Ananias e Zafira. Lembram? O terreno era deles. Eles venderam o terreno. E na hora de dividir com a igreja de Atos, o que eles fazem? Eles retêm uma parte do dinheiro. Ali, morre primeiro, acho que Ananias. Depois vai morrer a esposa. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele não se deixa enganar. A Bíblia diz que não há nenhum lugar que eu possa me esconder de Deus, e nem aquilo que eu faço. Por isso um coração avarento, ele está aberto na presença de Deus. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus sabe daquilo que vai no meu coração, do quanto eu sou preso a coisas, do quanto eu deixo de fazer algo para Deus, porque não quero me desfazer daquilo que tenho. E o meu conselho, nessa noite, corrija a rota. Não se prenda a conquistar somente. Busque relacionamento sincero com Deus. Ele vai acrescentar na tua vida tudo aquilo que você precisa. Não coloque o seu coração em coisas, porque essas coisas não subirão aos céus com você. Elas vão ficar aqui. Por mais que você tenha conquistado, por mais que você tenha conseguido. Não deixe que o teu dinheiro, os seus bens, seja colocado em primeiro lugar do que a sua família. Não deixe que seu carro, sua conta bancária, seu apartamento, sua casa, seja mais importante que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus filhos, porque Deus não se agrada disso. Se o seu coração tem sido assim, corrija a rota. É tempo de corrigir rota. E lembre-se do texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda desavença. Não amem ao dinheiro, amem ao Senhor Jesus, porque toda a provisão da sua vida vem das mãos dEle. É Ele quem te sustenta. Foi Ele quem te deu o sopro de vida, irmão. Não foi aquilo que alguém te passou como herança, não. É Ele que tem te dado saúde, é Ele que tem te dado condição de vida, é Ele que te deu essa família linda que te acompanha nessa noite. É Ele que te deu os filhos maravilhosos que você tem. Foi Ele que te deu a casa que você mora. Isso tudo não pode ser mais importante do que aquele que deu. Nunca se esqueça que se você buscar o reino de Deus e amá-lo de todo o teu coração, as demais coisas deste mundo, provisão, necessidade, carência, todas as demais coisas serão supridas pelo Senhor, porque Ele é o dono de tudo, irmãos. Quando eu olho para a minha vida, e quando eu cheguei em Boas Novas, eu cheguei aqui com uma calça e uma camisa. Por que será que é tão mais fácil pregar para alguém que não tem nada do que para alguém que tem tanta coisa? Deveria ser ao contrário. E quando eu cheguei aqui, eu disse para Deus: Senhor, eu quero viver minha vida assim, ó. Tudo, Senhor, absolutamente tudo que eu tenho, eu quero que seja seu. A minha vida, os meus bens, a minha família, meus filhos, minha esposa. Eu quero amá-los incondicionalmente, Senhor. Eu não quero amar as coisas. Eu quero amar o Senhor. Porque foi através do Senhor que eu consegui chegar até aqui. Corrige rotas, irmãos. Ensine pessoas. Se você conhece pessoas que estão lutando muito para querer ter e cada vez mais e se esquecem da comunhão, do compartilhar, do ajuntamento, de estar em oração com Deus, ajude essas pessoas. Ajude a corrigir a rota da vida delas, porque elas estão caminhando no sentido contrário daquilo que agrada a Deus. E que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. E que da próxima vez que a gente for comer uma pizza, e eu espero estar com vocês, a gente divida melhor. Porque eu só vou estar naquele lugar com vocês se aquele que tem nas mãos o dom da vida me permitir. Se Ele não permitir, nós não estaremos lá. Feche seus olhos, vamos orar.
Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Deus, porque estamos falando de pecado. Aquilo que machuca às vezes o nosso coração, nos confronta. E como disse o pastor Alípio, nos coloca um espelho na frente. Deus, se estamos fora da rota, que o Senhor corrija a nossa rota, Senhor. Deus, estamos vivendo um tempo onde conquistas são mais importantes do que relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço essa noite, fale, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos incomode, ó Deus, e que amanhã, antes de olhar a conta bancária, Senhor, nós possamos fazer pelo menos uma oração de gratidão, de reconhecimento, que temos o que temos, porque tudo veio das tuas mãos. Pai de amor, obrigado por esse tempo, ó Deus. Pai de amor, obrigado por tua palavra, que é tão viva e eficaz. Pai de amor, que tenhamos novos rumos, ó Deus, e que possamos nos livrar, ó Pai, de todos os pecados que nos afastam da tua presença. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos deu até hoje. Mas nós queremos entregar ao Senhor. Queremos entregar relacionamento, gratidão. Queremos entregar, ó Deus, dependência. Acho que essa é a palavra, Senhor. Queremos depender do Senhor e de nada mais. Por isso, Deus, ouve a nossa oração. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Muito obrigado. E se temos alguma resposta a receber, que ela seja da tua boca, Senhor, de nenhum outro lugar mais. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.